Você já teve a experiência de ler um livro, passar páginas e páginas e você ter a impressão de que não está entendendo nada? Esse vídeo é para te ajudar a melhorar nesse ponto. Então, de modo bem prático aqui hoje, eu trouxe um pedaço da peça Ricardo III de Shakespeare, que eu estou lendo, e algumas dicas para te ajudar nisso. Primeiro ponto é que para que a gente consiga ler um livro, a gente precisa saber gramática e ler muita literatura. Então é um paradoxo, mas você só vai aprender a ler lendo. Então não adianta ficar na internet correndo atrás de várias dicas se você não começar a ler. E você não vai conseguir entender aquilo que você lê sem a gramática. Por quê? Muita gente que passou pela escola acha que a gramática é somente um conjunto de regras que alguém impôs a você. Mas isso não é verdade. Desde a antiguidade, a gramática estava ligada à ordem da nossa inteligência. Então, assim como dentro da nossa inteligência existe uma ordem, na hora que eu vou ler o texto, eu preciso aplicar essa ordem ao texto. E essa ordem é a gramática. Então, você precisa estudar gramática caso você queira aprender a ler os textos. Mas a gramática, ela é um meio, ela não é um fim. Então, ninguém estuda gramática por estudar gramática. Nós estudamos gramática para alguma coisa. E a finalidade da gramática é fazer com que a gente compreenda aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente lê. Porque todas as pessoas que falam um determinado idioma ou escrevem aquele determinado idioma têm dentro da sua cabeça uma ordem. E se a gente não racionaliza, se a gente não compreende que ordem é essa, a gente pega as palavras simplesmente no seu sentimento. É uma técnica que o pessoal usa para ler em inglês chamada skimming e scanning. Muitos de nós, ao sair da alfabetização, saem somente com essa técnica. Então, a pessoa lê o texto e foca nas palavras principais. Então, estou lendo o autor, aparece a palavra amor. Eu tenho aquele sentimento bom, nossa, amor, o autor falou de amor, gente, comemora. Então, isso vai acontecendo em vários textos. Eu estou lendo o texto, de repente eu encontro a palavra ódio. Eu não entendi em que contexto a palavra ódio está inserida, ou qual o significado dela, mas no sentimentalismo eu digo, ai, falou de ódio, não gostei. Então, quando a gente sai da alfabetização, o nosso padrão de leitura é mais ou menos esse. E para curar isso, a gente precisa da gramática. Para ilustrar o que eu estou falando, eu vou ler uma fala do Buckingham na peça Ricardo III, do Shakespeare. É a cena 7 do ato 3, caso você queira acompanhar. Ah, senhor meu, este príncipe não é um Eduardo, não se reclina em morno leito de amor, mas, posto de joelhos, medita. Não se apraz com uma parelha de cortesãs, mas medita em companhia de 2 venerandos padres. Não dorme para engordar seu corpo ocioso, mas reza para enriquecer sua alma atenta. Feliz seria a Inglaterra se tão virtuoso príncipe aceitasse sobre si a sua soberania. Mas temo que a tanto não o saibamos mover. Se a gente lê essa fala de primeira e vai somente colocando os sentimentos, nossa, peraí, amor, medita, cortesãs, foca nas palavras principais, o texto fica uma coisa esquisita. Porque o texto não são as palavras principais. O texto são todas as palavras que foram usadas para dizê-lo. Então a gente precisa analisar o texto com calma. Primeiro de tudo, se você estava lendo a peça e chegou nesse ponto, quer dizer que você sabe o que estava acontecendo antes. Quer dizer que você sabe quem é o Ricardo III e o que ele está fazendo, e você também sabe quem é o Buckingham. Então, você sabe que o Ricardo III não é nenhum herói e que o que ele quer nesse momento é conseguir o trono da Inglaterra. Para isso, ele usa um artifício que é o Buckingham em questão vai colocar
para baixo o Eduardo vai dizer coisas ruins do Eduardo, que provavelmente nem verdade são. Enquanto isso, o Ricardo III vai fazer uma cena daquele que reza. Então, a fala começa: Senhor meu. Quando você lê isso, você já sabe que Senhor é um pronome de tratamento utilizado para pessoas mais acima de você e também que merecem um determinado respeito da sua parte. E o meu é um pronome possessivo. Se você está acostumado a ler e estudar, você sabe que isso daqui no Shakespeare está em inverso. Provavelmente algo de tradução. Então, o senhor aparece primeiro e depois o meu, mas é a mesma coisa que meu senhor. E, acima disso, ele está chamando alguém. Depois, ele diz, este príncipe. Então, ele está apontando para alguém, demonstrando. Este príncipe. Que príncipe é esse? Ricardo III. Este príncipe não é um Eduardo. Ou seja, ele está dizendo que o Ricardo III não é um Eduardo. E aí ele começa a listar por que o Ricardo III não é um Eduardo. Não se reclina em morno leito de amor, mas posto de joelhos medita. Então, primeiro ele começa a falar que ao invés de o Ricardo III estar no leito fazendo outras coisas, ele está posto de joelhos meditando. Depois, não se apraz com uma parelha de cortesãs, mas medita em companhia de 2 venerandos padres. Se você não sabe o que é se apraz nesse momento, você precisa pesquisar. Então, o que quer dizer que ele não se apraz? Quer dizer que ele não tem prazer com uma parelha, com um conjunto de cortesãs, mas medita em companhia de 2 venerandos padres. Então, olha o paralelo que ele está fazendo. Colocando o Eduardo IV como uma pessoa viciosa e colocando o Ricardo III como uma pessoa virtuosa. Não dorme para engordar seu corpo ocioso, mas reza para enriquecer sua alma atenta. Então, observa, ele está dizendo que o Ricardo III não é preguiçoso como o Eduardo, mas que ele reza para enriquecer sua alma atenta. Vê que é um paralelo que ele vai fazendo. E daí ele tira uma conclusão. Fazendo essa comparação do Eduardo com o Ricardo III, ele diz: feliz seria a Inglaterra se tão virtuoso príncipe aceitasse sobre si a sua soberania. Mas a pessoa que está lendo a peça sabe que essa virtude que o Buckingham está apontando não é verdade. É fruto da cegueira dele e da tentativa de colocar o Ricardo III no poder. Mas temo que a tanto não o saibamos mover. Então, ele compara os 2 reis, tira a conclusão que para a Inglaterra seria muito bom ter um rei daquele. E depois ele diz que não sabe se seria possível mover a vontade do Ricardo III para ser rei. Observa, uma fala da peça tão rica desse modo. Isso quer dizer que você precisa ficar estudando gramática enquanto lê? No começo, sim. Então, no começo você vai precisar fazer análises de algumas peças de literatura. Você vai precisar olhar, olha, isso daqui é o vocativo, isso daqui é o sujeito, isso daqui é tal coisa. Você vai precisar fazer essa análise e entender. Mas com o tempo, isso vai se tornando o teu modo de pensar e você começa a ver isso em todos os lugares. E quando você encontra, você compreende. Digo por minha conta, hoje, às vezes que eu paro para ficar fazendo o exercício mesmo de dizer isso é vocativo, isso é tal coisa, é somente nas lições de latim que eu faço. Mas quando eu vou ler, é algo natural. Eu só utilizo mesmo para ficar parada ali, olhando e vendo o que é cada coisa, quando a fala fica por demais obscura. Então a fala fica um pouco confusa, eu falo, pera, deixa eu ver aqui. Então, é basicamente isso. Você precisa ler sabendo que existe uma estrutura e que você precisa compreender essa estrutura. Para isso, estude gramática e leia muito, leia bastante. E
vá aplicando aquilo que você estuda na gramática à literatura. Só que aí vem uma segunda coisa. Tem muita gente que abre um livro e não entende nada, não é somente porque não sabe gramática ou porque não leu literatura. Muitas pessoas já chegaram a mim e disseram: Sângela, eu não consegui entender o livro Emburrecimento Programado. Eu fui ler Aristóteles, eu não entendi uma página. Eu fui ler Santo Tomás de Aquino, não entendi bolhufas. E eu preciso lhe dizer que esse tipo de texto é diferente da literatura. Não é por isso que você vai deixar de ler literatura. Na verdade, você precisa dela. Por quê? Porque a literatura, ela te dá uma abrangência de vocabulário e de sentidos das palavras. Por exemplo, se eu pegasse e fosse ler sobre a virtude em Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino ia descrever o que a virtude não é, o que a virtude não é, o que as pessoas dizem que a virtude é, mas não é. É isso que iria acontecer. Então, ele tem uma ideia reta do que é a virtude. Você só ia ver a palavra virtude sendo usada no sentido de virtude mesmo. Mas, na realidade, a palavra virtude só é utilizada nesse sentido? Não. Aqui, por exemplo, na peça do Shakespeare, nós vemos o Buckingham chamar o Ricardo III de virtuoso, quando na verdade ele não é. Então, isso vai nos ajudando, isso nos ajuda a ver a abrangência do termo. Como uma pessoa pode usar a palavra virtude sem ser virtuoso? Isso aparece, por exemplo, no Tartufo, do Molière. Como a pessoa pode utilizar a palavra amor sem amar? O que aparece na peça Ricardo III, do Shakespeare. O Ricardo III quer conquistar a filha da Isabel, mas na verdade ele quer conquistar o trono, e ele utiliza a palavra amor para falar algo que não é amor. Então, quando você lê literatura, você tem a abrangência do termo. Você vê o termo em várias situações diferentes, e isso te ajuda a compreender melhor as coisas e ver que um termo nem sempre significa uma só coisa. E agora, você tem um outro passo que é: livros teóricos são diferentes dos livros de literatura. E os exemplos que eu citei, Emburrecimento Programado, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, são livros teóricos. E ler um livro teórico é diferente de ler literatura. Então, existem preparos que você precisa ter para ler um livro teórico. Por exemplo, em Santo Tomás de Aquino, quando ele vai falar sobre a alma, por exemplo, motor não significa a mesma coisa que significa para um mecânico. Então, a palavra motor em Santo Tomás de Aquino não significa a mesma coisa que significaria em um livro para um mecânico. Então, quando você vai ler o livro, você precisa ter essa noção. E quem é que te dá essa noção? A literatura. Então, se eu leio Santo Tomás de Aquino, eu leio a palavra motor, e eu imagino um motor de carro, minha cabeça vai dizer: não faz sentido. Se eu estou lendo e eu imagino o motor, não sei o que lá, é a alma. O motor do carro é a alma? Não tem como ser, gente. Então, essa palavra aqui tem um outro significado para Santo Tomás de Aquino. E isso acontece em todos os livros técnicos que você for ler. A pessoa daquela determinada área vai ter que delimitar para você o que ela quer dizer por motor, por exemplo. Se eu encontro a palavra sujeito em um livro técnico que é a gramática, sujeito não tem o mesmo significado que teria em um livro de antropologia, em um livro de história. Então, é sempre necessário saber que quando você lê um livro técnico, e aqui eu não estou falando de técnico no sentido prático da coisa, mas eu estou falando de uma área específica. Existe a diferença entre a cultura geral e a cultura específica. Literatura é cultura geral, enquanto teologia é uma espécie de cultura específica. Então, para estudar filosofia, para estudar teologia, você vai precisar entender que a palavra, naquele momento, tem um significado que aquele autor está dando a ela. E isso é essencial. Só um comentário breve, houve uma época em que eu estava lendo as obras de Paulo Freire. E
não é defendendo nem atacando, mas é dizendo que eu li, também não estou indicando. Por quê? Porque muitas pessoas, um parênteses breve, porque muitas pessoas julgam as pessoas pelos livros que elas leem. Mas o livro que você lê ainda não diz nada sobre você. Eu não posso dizer e discordar de alguém que eu não li. Então, muita gente discorda, por exemplo, do Paulo Freire sem ter lido Paulo Freire. Muita gente discorda do Olavo de Carvalho sem ter lido Olavo de Carvalho. Então, dê um passo atrás. Leia o autor primeiro, sem preconceitos, querendo conhecer quem o autor é. Feito o parênteses, nesse autor específico que eu estava falando, Paulo Freire, a palavra amor aparece em um sentido diferente do que foi utilizado durante toda a tradição que veio antes dele. Então, o amor para Santo Tomás de Aquino é uma coisa, o amor para São Boaventura é uma coisa, e o amor para Paulo Freire é outra. Se você não tem essa capacidade de olhar a literatura e dizer a palavra amor pode ter vários significados, o autor, na hora que escreve, pode escolher um desses significados. Mas é claro que existe uma verdade, o que o amor realmente é. Se você não tem esse olhar, você lê um autor como Paulo Freire e diz, nossa gente, ele está falando de amor, está tudo certo. Então, você vai sempre precisar ter esse olhar para os livros teóricos, ver o que o autor realmente está dizendo e o que ele quer dizer com aquele termo específico. Pois bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ler melhor. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Um forte abraço para você e até a próxima!